Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Hoje a gente está celebrando aqui o Dia do Professor. Quem não tem um professor guardado na memória que modificou, impactou a vida da gente de uma maneira muito importante, né? Seja às vezes por uma situação mais difícil, né, e que fez a gente superar obstáculos, ou por um professor mesmo que, tipo, melhor amigo, colocou a gente onde a gente está hoje. Então, você que é professor, está assistindo a gente, parabéns pelo seu dia, que são todos os dias do ano, né? E obrigado aos meus professores que me fizeram chegar aqui, todos eles, da educação infantil, a graduação, pós, muito obrigada por tudo isso. E você que acompanha o Hashtag Educa, você já sabe, você participa com a gente através das postagens do Facebook. E a gente vai colocar, durante todo o programa, mais conteúdo sobre o tema de hoje, para você poder acompanhar e aprofundar aí melhor, viu? E hoje a gente vai falar sobre trajetórias de sucesso. Realização, de acordo com o dicionário, é a transformação de bens em capital. Trocando em miúdos, realização tem a ver com transformar oportunidades, chances, conhecimento em algo de valor, algum valor para você. E quando a gente pensa em escola, a ideia é saber aproveitar os anos escolares e todo o conhecimento que é ofertado durante esse período e transformá-los em conquistas. Mas como ter em vista um futuro promissor quando no dia de hoje os desafios são enormes num país como o Brasil e numa cidade como o Rio de Janeiro? Violência, falta de oportunidades, pobreza, dificuldade de acesso a outras realidades inspiradoras. E é aqui que entra a participação de professores, gestores, ex-alunos e toda a sociedade civil na garantia de um futuro mais justo para todos. O primeiro passo nessa conversa toda é reconhecer o papel da escola pública nesse processo. Hoje o Hashtag Educa fala das trajetórias de sucesso dessas escolas e que servem de inspiração para todos nós. Quem conversa conosco sobre esse assunto é a professora Priscila Matos Resinente, doutora em Ciências Humanas e Educação pela PUC do Rio de Janeiro e gerente da Gerência de Fomento à Pesquisa e Avaliação Externa da Escola de Formação Paulo Freire, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Priscila, ao Hashtag Educa. Muito obrigada. E Eduardo Reck de Sá, economista e pesquisador em educação. Seja muito bem-vindo também ao Hashtag. Bom, para a gente começar, o que a gente pode dizer de uma trajetória de sucesso? O que é uma trajetória de sucesso escolar? Então, quando a gente pensa em trajetória, né, primeiro a gente está falando de possibilidades de caminhos, né? E quando a gente fala de sucesso, também cabe a gente pensar que é um conceito que é muito amplo, né? O que é sucesso para um pode não ser para o outro, mas aqui no contexto educacional, a gente pensa em sucesso atrelado a uma trajetória de desempenho, né, acadêmico, enfim, no esporte também, nas artes, porque a nossa rede é muito rica, né, em que eles conseguiram realmente chegar a uma realização, né? Eles sonharam e através do caminho educacional eles conseguiram conquistar. Então, a gente pensou nesse sentido, a trajetória de sucesso, apesar de saber que é um conceito muito amplo. Quando a gente pensa em sucesso é aquilo que eu dou valor, até na chamada do programa eu falei, é algo que você transforma num valor. Exato. Valor é uma questão pessoal, não é isso? Como é que eu lido com essa questão do que é sucesso e fracasso dentro da expectativa que o mundo tem, digamos assim? Então, acho que essa questão hoje está mais viva do que nunca por conta do diálogo que todo mundo está tendo, mais intensamente os jovens, com a internet, né? Então, de repente, tem N janelas e nessas N janelas as expectativas fluem que nem carro de Fórmula 1. Então, se a pessoa não tiver uma solidez, isso vai levar a uma série de insatisfações, né? Você pode acordar o dia e dormir, você pode acordar se sentindo bem e se sentindo um fracasso, porque você viu que seus amigos todos estão fazendo X e Y. Então, eu acho que é isso que é distintivo da educação, é mostrar, desenvolver no indivíduo, mostrar a ele qual é o potencial dele, não mostrar, mas descobrir, parir junto com ele essa noção do que é o potencial dele e ajudá-lo a desenvolver, sabe?
Se o sujeito não entender ao longo da vida dele que o potencial dele vai além de aparecer bonito numa foto no Instagram, ele vai estar muito fragilizado, né? E eu acho que a escola é o espaço por excelência para que ele consiga sair dessa trajetória com solidez, entender assim, olha, eu estou aqui, é isso que eu quero fazer, eu vou ser feliz se eu fizer isso e eu vou lutar para fazer isso. Agora, como é que a comunidade escolar pode ajudar nesse processo? Pensando a comunidade escolar da maneira mais ampla possível, né? Os gestores com um bom clima escolar, né, tendo professores altamente engajados, motivados, né, oferecendo os recursos para que esses meninos consigam descobrir qual é o seu sonho e promovendo meios para que eles consigam realizar, né? Pensando também que o professor, ele muitas vezes serve como indivíduo que motiva os alunos e também inspira, né? Porque quantas vezes eu falei sobre a minha trajetória e os meninos falaram, nossa, professora, a gente pode também tudo isso? Claro, né? Eles podem sonhar com o que eles quiserem e a gente está ali para dar esse auxílio, né? E também a gente precisa do apoio da família, nesse sentido. A família tem que estar junto, né? Você está falando uma coisa interessante, eu vou compartilhar com vocês e com vocês uma experiência. Uma vez a gente foi gravar aqui pela Multirio numa escola com adolescentes, isso já tem uns 10 anos mais ou menos. E aí eu estou ouvindo enquanto eu estou ajeitando cadeira, montando luz, porque você chega aqui no Hashtag Educa, você não faz ideia, naqueles 5 minutinhos que a gente sempre tem no Facebook, ajustes de produção, a gente já começa umas horas antes montando luz, vendo a posição da cadeira e tudo, e a gente estava assim numa sala de aula. E os alunos já estavam meio entediados ali, porque não começava a gravação, e aí eu decidi sentar para conversar com eles. E uma das meninas virou e falou assim, eu quero, quando eu for para o ensino médio, eu quero ir para tal escola, porque o meu sonho é usar uma sainha aqui, plissadinha. E aí eu ouvi, fiquei ajeitando as cadeiras, vendo posição, marcação de luz, etc. e tal, e eu estou assim, a menina não pode só querer trocar, ela tem o direito de querer trocar de escola para usar a sainha, mas será que é só isso que ela precisa na vida, assim, para um futuro dela, né? E aí eu sentei para conversar com eles e eles falaram, ninguém nunca me perguntou isso. E na conversa, essa menina que queria usar a sainha, mudar de escola para usar a sainha, na verdade ela queria ser cabeleireira, esteticista, uma série de coisas de beleza, e aí a gente ficou conversando. Um outro menino da turma que adorava a língua portuguesa e era bom de fala, queria ser pastor. Né? Uma outra menina queria trabalhar com jardinagem, porque a mãe dela era feirante, mas ela gostava de ver de onde nasciam os produtos que levava para a feira. Então, assim, de repente, da conversa da sainha, veio uma série de possibilidades. O que eu quero perguntar para vocês é assim, até que ponto a escola está com a escuta aberta para esses sonhos? Eu acho que também tem outra pergunta, até que ponto ela está com a escuta aberta e até que ponto ela promove meios para discutir isso, né? Então, uma das ferramentas que nós descobrimos na pesquisa é a possibilidade de desenvolver palestras, né, que falem sobre as profissões, porque muitas vezes, assim, os alunos, eles olham só para o entorno da escola, né, e aí fica difícil perceber o tamanho desse mundo e o tamanho das possibilidades que eles têm adiante, né. Então, ter professores com essa sensibilidade, né, de, numa conversa talvez informal, que não está diretamente relacionada com a disciplina em si que ele está ensinando, mas que ele percebe uma possibilidade de entrar e de oferecer uma conversa em que ele vai conseguir extrair dos alunos, né, o que eles sonham, os desejos, os futuros, né, já é uma escuta sensível para promover ações dentro da escola, como palestras motivacionais, né, feira de informação profissional, para que eles possam saber o que existe, né, de possibilidade e que às vezes só no entorno ou no contexto familiar eles não consigam perceber. Né? A gente tem uns dados aqui, olha só, segundo o IBGE, a taxa de ingresso nas universidades por alunos das escolas privadas é mais do que o dobro do ingresso por esses estudantes de escolas públicas. De todos esses estudantes, né, os brancos apresentam taxa de ingresso maior do que os negros e pardos, tanto no ensino superior privado quanto no público. Num país com tantas dificuldades, né, tão grande, com regionalismos, né, como que a gente tenta garantir esse amplo acesso a esse futuro mais promissor para essa garotada? O que fazer? Eu acho que a gente, como país, tem caminhado em questões de acesso ao ensino superior. A gente teve um progresso grande nos últimos 15, 16 anos de
a gente conseguiu aumentar a proporção de alunos vindos de famílias de baixa renda no ensino superior, né? A gente sabe que aqui no Brasil, raça e renda estão muito correlacionados, né? Então, quando você fala esse dado, o que eu escuto em vez de alunos brancos terem uma taxa maior de ingresso, alunos ricos têm uma taxa maior de ingresso. No Brasil, brancos tendem a ser mais ricos. Então, eu acho que a gente coletivamente percebeu que não dá para esperar corrigir a renda de todo mundo para que todo mundo tenha a mesma oportunidade e entre junto. Então, essas iniciativas de ações afirmativas, de cotas foram tomadas no ensino superior, e eu penso que é o caso de pensar como isso pode ser abordado no ensino fundamental, na educação infantil. A gente sabe que tem várias pesquisas hoje que mostram como a desigualdade começa na educação infantil, né, de famílias, crianças de famílias de baixa renda e de renda alta. Então, eu entendo que todo mundo, no mundo todo, as pesquisas mais avançadas, as redes que estão fazendo trabalhos mais interessantes com isso, estão incorporando essa preocupação no seu trabalho. Naturalmente, não é o caso tem acusações de discriminação reversa, né? Não é isso. Você tem que dar a mesma oportunidade a todo mundo. E para dar a mesma oportunidade para todo mundo, às vezes você tem que dar mais ênfase a alunos que vêm de contextos mais vulneráveis. Sim. Nesse sentido, só para complementar, né, pensando no papel da escola, da educação pública, né, ter uma boa matriz curricular faz muita diferença para você garantir direitos de aprendizagem, né? Esforço pedagógico, né, no cotidiano da sala de aula, uma aula que realmente rende, que você não tem que ficar gerenciando conflitos, que você, de fato, está fazendo exposição didática ao aluno, né? E também avaliação, como uma ferramenta de monitoramento, né, de que caminho a gente está trilhando, a gente está acertando ou está errando, aonde a gente tem que investir para gerar uma educação de equidade, né, de qualidade, mas com foco em equidade. Né? Então, sempre pensando no currículo como um mapa, né, aonde eu quero chegar, eu tenho que ter um norte, mas a avaliação também como uma bússola, para eu saber se eu estou conseguindo ir para o caminho certo, né, pensando na garantia dessa aprendizagem que é essencial e que é direito de todos, não de alguns, para que, de fato, a gente consiga fazer com que todo mundo possa sonhar com a universidade pública, mas tendo a percepção de que ela não é o único caminho, mas também né, e que todo mundo teria o direito de sonhar com ele. A gente tem feito aqui no hashtag, não sei se vocês têm acompanhado, se não, passa lá no Facebook, a gente tem todos os programas lá, enfim, disponibilizados, desde o programa número 1, para você poder assistir. A gente tem feito programas sobre profissões do futuro, né? Como que essa juventude hoje em dia lida com as suas angústias e tal. Você estava falando, eu estava lembrando de um dado do INEP. Você tem uma maior frequência de alunos nas escolas privadas, nesse momento da educação infantil, creche, pré-escola, e depois você vai ter no ensino médio. A escola pública, ela ainda é a responsável pelo ensino fundamental no país. Assim, o grande quantitativo de brasileiros 90% das matrículas. Estão no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, na escola pública. Com certeza. E aí, ao fazer esses programas, que a gente vai pensar em coisas muito na frente, a gente traz exemplos de outros países, né, com inteligência artificial, uma série de coisas, eu me dei conta do seguinte: existe um ranço no Brasil, né, e um preconceito mesmo, que eu acho que nós, como brasileiros, temos que vencer isso a qualquer custo, porque senão a gente não vai sair do patamar que a gente está. Que escola pública é escola de massa, por isso ela é ruim e ela precisa ser ruim. Quando, no entanto, a gente está nesse 1º ao 9º ano formando a maior parte dos brasileiros. A grande então, parte. O olhar dos intelectuais, o olhar dos empresários, o olhar de todo mundo tem que estar voltado para a escola pública. Com certeza. Né? Não tem solução para o Brasil se a gente não criar, se a gente não se transformar num país que fornece educação pública de qualidade. Exatamente. Não tem saída. Não é com 10% das matrículas, que são a rede privada, você pode ter a melhor rede do mundo. Não vai adiantar. Não é isso que vai garantir o salto, não vai, né? Você vai criar uma elite, que é o que a gente faz há muito tempo.
Não, vai criar uma elite e não vai sustentar o país. Não Porque eu sustenta, preciso de economistas, eu preciso Claro. de cientistas, eu Sim, preciso de uma sim. série de coisas que, se eu tenho um percentual pequeno, mesmo que esse percentual pequeno entre, esse percentual Não é pequeno suficiente. vai fazer a pós-graduação fora do país e vai ficar por lá. Como que a gente avança se a gente não conseguir transformar essa educação dita de massa, que eu não gosto de usar esse termo, né, mas, na verdade, é o maior quantitativo, se a gente não transforma essa educação gigantesca que atende realmente 90% da população brasileira numa educação de qualidade. E aí vocês fizeram toda uma pesquisa de diagnóstico, isso né? aí. Então, o interessante é que essa pesquisa nasce com esse desejo de quebrar o estereótipo de que a escola pública ela não tem efeito. Né? Então, a ideia original, né, a Ana Lu, que é parte da minha equipe, lá da gerência de pesquisa, ela trabalha também no IFRJ e ela recebe vários alunos oriundos da rede e alunos com altíssimo desempenho. Né? E numa conversa com uma dessas alunas, ela percebeu que a aluna foi convidada a retornar à escola municipal de origem para conversar com os outros alunos e mostrar que ela tem uma trajetória de sucesso. Então, a gente pensou, poxa, por que não fazer uma coletânea dessas boas histórias? A gente sabe que a nossa rede deixa marcas positivas, né? Muitas vezes isso não é passado, né, pela mídia, enfim, comentado com a proporção que a gente gostaria. Então, a gente pensou nessa possibilidade, né, de levantar, né, quais são as nossas boas histórias e contar essas boas histórias para que os nossos alunos atuais consigam se espelhar nessas boas histórias. E aí vocês fizeram um survey, como é que foi isso? Isso, então nós disparamos um questionário, né, no ano passado, no segundo semestre, né, uma pesquisa, um survey, em que a gente pedia para que essas histórias fossem contadas por gestores e professores, né, desde a educação infantil até o 9º ano, e que eles compartilhassem com a gente quais mecanismos, né, quais ferramentas a escola tinha para gerar essas trajetórias de sucesso. E foi bem interessante, porque nós tivemos respostas múltiplas, né, mas muitos falaram sobre a questão do corpo docente motivado, né, a importância, né, de um bom clima escolar, as atividades de reforço pedagógico, né, atividades como feira de informação profissional, então como a escola dava suporte para que esses meninos realmente deslanchassem. Os professores acreditam que eles podem ser inspiração para os alunos? Você está num trabalho junto com a Paulo Freire, exatamente com os professores, né? Isso. A gente está... Eu faço parte de uma equipe que está desenvolvendo uma pesquisa sobre modos de pensar, né? São modos de pensar a inteligência, as habilidades, as capacidades. Então, a gente pensa assim, será que um professor que entende que as capacidades dos seus alunos são como a cor dos olhos, é um dado, tem um QI, ele nasce com aquele inteligência e pronto. Será que esse professor vai conduzir a aula dele de uma forma diferente de um outro professor que entende que a inteligência e as habilidades são como um músculo? Que você pode até ter um ponto de partida, mas se você trabalhar, você vai progredir, né? E a gente está se perguntando assim, será que esses perfis de professores dão aulas diferentes e, portanto, têm resultados diferentes? E, num passo adiante, será que identificando, não a gente identificando, o próprio professor se identificando como pensa, será que ele pode mudar? Será que se você apresentar um outro arcabouço teórico para ele, discutir com os seus pares, será que ele pode se dar conta de que existe uma outra forma de pensar, como que as habilidades podem se desenvolver nos seus alunos? A gente tem um exemplo aqui de um desses resultados da pesquisa, assim, que foram levantados, um dos ex-alunos de uma escola municipal. A gente vai soltar agora o VT para ver a história dele. De onde eu chego hoje, eu falo, sou da Rocinha, porque eu tenho orgulho de falar. Sou da Rocinha, fui aluno de escola pública, porque eu não posso ter vergonha disso. Eu tenho que ter orgulho de mostrar que, mesmo sendo da Rocinha, aluno de escola pública, você consegue alcançar o local e o espaço que você deseja. Meu nome é Deilson Coutinho, eu tenho 29 anos e aqui na PUC, além de trabalhar no NEAN, eu dou aula no curso de extensão oferecido pelo Departamento de Design para alunos da PUC e externos, né?
Isso foi só um gostinho aí, uma sugestãozinha para você, porque a gente vai liberar esses depoimentos todos colhidos e indicados pelo pessoal aqui da equipe da Priscila, né, que esses depoimentos, de alguma maneira, têm, né, toda uma história, uma trajetória, aí, umas dificuldades contadas, superação e conquistas que você acompanha também na Multirio, tá? Quando a série estiver pronta, a gente vai poder te avisar aí para você acompanhar. Essas vidas, né? Porque a gente está falando de vida, de pessoas, né? Quando vocês receberam, qual foi a impressão de vocês? Nossa, a gente ficou, assim, encantado, né? E teve até uma certa dificuldade de selecionar quais histórias, né? Porque cada trajetória é isso, é uma marca pessoal, né? Mas a gente ficou pensando no potencial de cada história, né? De retornar para as escolas e como isso poderia mexer com a sala de aula. No sentido de que, se um aluno recebe um depoimento desse e fala assim, poxa, essa pessoa passou pelos bancos em que eu estou estudando, né? Então, se ele conseguiu, eu também posso, né? Então, o objetivo maior era pensar, né, de que forma a gente poderia ajudar, né, oferecendo mais um instrumento para a escola de motivação educacional para gerar justamente um modo de pensar de crescimento, né? De que ele falasse, poxa, o Davidson fala, né, eu sou da Rocinha, quer dizer, um contexto de uma comunidade conflagrada, enfim. Eu vim da escola pública e ele percebe o legado que a escola deixou na vida dele, a diferença que a escola fez na vida dele para que ele tivesse uma trajetória de sucesso e chegasse até onde ele desejou, que era PUC-Rio. Quer complementar? Eu acho interessante e bonito, assim, porque um projeto como esse está mexendo no campo de aspirações do sujeito, das pessoas, né, dos alunos, assim. Se você chega aqui para a gente falar, olha, tem um amigo que viaja no tempo, é só você vai levar 4 anos, você tem que estudar ali, mas você vai conseguir viajar no tempo. Eu nunca pensei em viajar no tempo, não conheço ninguém que viaja no tempo, então eu não vou ambicionar isso. Para muita gente, entrar na universidade é que nem viajar no tempo. Se você não mostra a essas pessoas que é possível, que tem pessoas como você que viajam um tempo ou entraram na universidade, isso vai estar fora do seu universo, É né? verdade, é verdade. A gente vai colocar aqui nas postagens, eu já estou avisando aqui no meio da gravação para o pessoal do Facebook, da direção do programa, a gente vai colocar, tem um projeto interessantíssimo da UFRJ que aproxima as universidades das escolas públicas. Então, se você é professor de alguma escola municipal, que está aqui, é o Doe uma aula. Se você é professor de escola pública, enfim, e quer essa aproximação com a UFRJ, a gente vai deixar o link lá do programa, enfim, do programa da UFRJ e do hashtag Educa que fala sobre isso, para você poder acompanhar e trazer também. Tem também o pessoal do Museu Nacional, mesmo depois da tragédia do incêndio, eles fazem todo um processo também de levar ciência na escola e essa troca, acho que vale a pena. O que vocês estão falando é interessante porque tem alguma coisa a ver com espelhamento. Sim. Enquanto eu estava ouvindo o Davidson, ele fala uma coisa muito que eu acho assim, muito peculiar se a gente está falando de construção de identidade, que é na escola que a gente vai construir essa identidade. Geralmente, em comunidade, você não tem direito, no sentido de identidade, construção do seu sujeito, até o endereço. Ao CEP, né? verdade. Você não tem um CEP, um endereço, né, oficial. Geralmente, a escola tem um endereço. A escola é o ambiente legalizado que tem um endereço. E ali ele fala, eu vim da Rocinha, etc. e tal. Nanana. A Rocinha ainda é uma comunidade no Rio de Janeiro com uma projeção e um status bem diferentes de comunidades que a gente vai ter na Zona Oeste. E aí eu imagino você que está acompanhando a gente no hashtag, que é de outro estado, né, que de repente você está lá na área rural e está acompanhando a gente. Essa situação de pertencimento de identidade que passa pela escola como existência é muito importante. E ele fala, eu vim da Rocinha, por que eu vou me envergonhar disso? Olha onde eu cheguei. O cara está na melhor faculdade privada do Rio de Janeiro, né? Então, existe uma possibilidade de você, inclusive, construir a sua identidade enquanto você está na escola. É verdade. É verdade. E, assim, é interessante falar sobre isso, porque, né, muitas vezes fica distante um professor que não vive naquela realidade, mas que chega até a escola para falar sobre a sua própria trajetória, né? Isso tem um potencial para fazer um efeito na vida do aluno? Claro que tem. Mas é o Davidson, que é da comunidade, da Rocinha, dando o depoimento dele. Isso tem outro peso, né, para o aluno que está ouvindo esse depoimento,
né? Então, assim, a gente sabe o quanto a escola tem o poder de fazer essa diferença, mas a ideia de, né, captar esses depoimentos é uma questão de estar quase que entre pares, né? Um menino que estava ali, vivenciando aquelas situações e que venceu, né? Que conseguiu superar todos os desafios e que a escola foi fundamental nisso, né? E que conseguiu chegar aonde ele desejou. Agora, eu queria perguntar para vocês estão trabalhando com a neurolinguística, com a possibilidade do espelhamento, né? E do mindset. Eu queria que vocês definissem para mim esses conceitos, o que é, porque nem todo mundo que está assistindo conhece. O que é espelhamento e o que é o mindset? Isso, a ideia de neuroespelhamento, né, que a gente colocou na pesquisa, é que nós temos neurônios espelho, né? O que é um neurônio espelho? Ele traz um potencial de imitação, né, de copiar, né? Então, a ideia que a gente trouxe desse neuroespelhamento para o Trajetórias de Sucesso é que esses meninos possam ver que existem vários caminhos e que eles podem imitar essa trajetória, né? Então, bom, se de repente eu não sabia que existia essa carreira, né? Eu agora sei. E aquilo ali me despertou um interesse. Então, eu sei que eu posso imitar essa trajetória, né? E a escola tendo esse papel de dar as ferramentas necessárias para alcançar esse caminho. Porque, na verdade, a gente pode imitar o sucesso ou o fracasso. Exatamente. Pelo espelhamento. Exatamente. Exatamente. E o que a gente quer na rede é o sucesso dos nossos alunos. A gente quer os melhores caminhos possíveis. Mindset? Então, o mindset foi desenvolvido no campo acadêmico da psicologia, inicialmente nos Estados Unidos, mas depois estudos foram se disseminando. A equipe da qual eu faço parte, da Fundação Getúlio Vargas, a gente está fazendo um estudo aqui com a SME, com a Escola Paulo Freire, em parceria com a Escola Paulo Freire, e tem a ver com o modo de pensar que o sujeito, o modo de pensar sobre as suas próprias capacidades e as capacidades dos outros, né? E esse fato que parece banal, que a gente verifica em pesquisa, é que tem um impacto tremendo sobre como a pessoa se conduz. Quando você leva isso para a sala de aula, para um professor generalista, que passa horas e horas e horas por ano com um aluno, isso tem um impacto elevado à milésima potência. Então, a forma como um professor, trazendo para o contexto da sala de aula, concebe a inteligência, vai ter impactos sobre como ele se conduz na sala de aula, sobre como ele influencia o aluno, sobre como o aluno acaba tendo desempenho nas suas atividades, no seu estudar, nas suas provas. Então, são esses elos dessa cadeia que a gente está investigando. Mapeando, né? E até pensando assim, né, na sala de aula, poxa, se um professor ele tem altas expectativas em relação ao seu grupo, né, ele vai promover altos desafios. E com isso você traz esses alunos para altos níveis, né, cognitivos. Agora, se é um professor que acredita nisso, nossa, né, não é capaz, não vai dar conta, tem baixas expectativas, ele vai desafiar menos. Isso. E aí é uma profecia autorrealizável, né, que os alunos percebem. Eles percebem. E tem um lado muito pernicioso de expectativas negativas, que é o cruzamento das expectativas com estereótipos. Então, é muito disseminado, não só na nossa cultura, mas no mundo todo, que a gente tem pesquisas, que existe uma noção entranhada de que mulheres não são boas para matemática. A gente realmente Exatamente. tem programas que a gente tenta quebrar esse estereótipo, Né? porque... Ciência não é coisa de Ciências mulher. Ciência não é e coisa de matemática mulher. em específico. Então, como que a gente... Isso, quando a gente está fazendo as oficinas com os professores, é o momento de catarse, assim, porque são questões muito importantes e que às vezes estão implícitas e as pessoas vão percebendo. Então, assim, será que você, mulheres, será que você tem menos expectativas? Será que alunos que vivem em favelas com conflito armado, será que isso acaba gerando um estigma, um estereótipo também? Negros, LGBT. E aí você começa a ver um monte de relações possíveis e que precisam ser desconstruídas para que todo mundo tenha a mesma oportunidade dentro da sala de aula, né? A gente já está indo para os minutos finais do programa, eu queria agradecer a vocês, mas dizer que é o seguinte, a gente tem o resultado desses professores, mas também é muito importante isso que vocês estão fazendo, que é olhar para os professores,
Porque eles também, muitas vezes, têm uma trajetória de sucesso. Claro. Exatamente. Né? E aí- De superação e de sucesso. Exato. E cabe comentar, né, que um dos dados da pesquisa é que várias trajetórias de sucesso são dos nossos professores, que foram alunos da rede Legal. e hoje em dia são da nossa rede como professores motivadores. Né? Então, essa pesquisa, na verdade, também é uma grande homenagem ao trabalho belíssimo que os professores dessa rede fazem, os gestores dessa rede fazem. Né? Afinal, são eles que estão ali no cotidiano com os alunos. Obrigada, viu, Eduardo, Obrigado. pela presença aqui no Hashtag. Obrigada, Priscila. Eu te Parabéns agradeço. pela pesquisa, Obrigada. viu? E você, professor que acompanhou a gente, parabéns. Professor, hoje em dia, é um trabalho que deveria ser valorizado por todos nós. E, pelo menos, a gente aqui no Hashtag Educa valoriza o seu trabalho. Então, parabéns. Continue, o país precisa de você, a gente precisa, as famílias, a sociedade, né, quem tem filho em escola, enfim, todo mundo precisa de você. Parabéns, feliz dia do professor, até o próximo Hashtag Educa.